Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou demonstrar a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Essa desigualdade ela aparece muito em análise funcional, em análise real e até mesmo em alguns problemas de mecânica quântica, tá? O, o enunciado, vou colocar de uma forma mais simples, tá? O vídeo de hoje a gente não vai abordar tanto a parte de espaços de dimensão infinita, nem espaços métricos. Vai ser mais como uma visão de análise real mesmo. Então, o enunciado é o seguinte: o que a gente vai demonstrar? Se A1, A2 até um AN e B1, B2 até um BN são números reais arbitrários. Então, vale a seguinte desigualdade. Então, aqui o somatório de k igual a 1 até n, de produto AK vezes BK, isso tudo aqui elevado ao quadrado, é menor ou igual que o produto dessas duas somatórias aqui, de k igual a 1 AK ao quadrado, que multiplica a somatória de k igual a 1 até n, de BK ao quadrado, certo? Então, essa é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Só que aí a gente vai demonstrar também que o sinal de igualdade é válido se e somente se existe um número real x pertencente aos reais, tal que AK vezes x mais BK é igual a zero para todo K. E aqui o K, né, ele vai de 1, 2 até N. Então a gente vai começar aqui a demonstração. Esse é o nosso enunciado, tá? Então, iniciando aqui a demonstração. Então, como que a gente vai abordar essa demonstração? Primeira coisa, vamos definir aqui uma função f de x, que eu vou definir da seguinte forma, como somatório de k igual a 1 até n, de AK vezes x mais BK, isso aqui elevado ao quadrado. Essa função ela é estritamente positiva, tá?
porque esse termo aqui ele está elevado ao quadrado. Desculpa, essa função ela não é estritamente positiva, ela é estritamente não negativa. É necessário ser preciso porque a gente vai demonstrar que essa igualdade ela é zero se uma das proposições serem verdadeiras, tá? Então essa função ela é estritamente não negativa. Vamos abrir aqui e achar uma outra forma para essa função. Então a gente tem que o f de x ele é igual ao somatório de k igual a 1 até n de ak vezes x mais 1bk, isso elevado ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a vezes x ao quadrado mais 2b vezes x mais c, sendo o a é igual à somatória de k igual a 1 a n de ak ao quadrado. O meu b vai ser igual a somatória de k igual a 1 a n de ak vezes bk. E o c ele vai ser a somatória de k igual a 1 a n de bk ao quadrado. Se vocês quiserem se convencer disso, vamos criar um rascunho aqui, tá? Isso aqui não faz parte da demonstração, tá, pessoal? Eu vou escrever isso aqui só para a gente se convencer dessa minha afirmação. Então, vamos supor se n for igual a 2. Então, o f de x ele vai ser igual a k igual a 1 até 2 de ak vezes x mais bk. Isso aqui elevado ao quadrado. Então, o f de x ele vai ser igual a 1x mais b1 ao quadrado mais a2x mais b2 ao quadrado. Agora, expandindo isso, a gente vai ficar com a1 ao quadrado, x ao quadrado mais 2 vezes b1 a 1x mais b1 ao quadrado mais a2 ao quadrado, x ao quadrado mais 2 vezes a2b2x mais b2 ao quadrado. Colocando agora, fatorando, né, com as potências de x iguais, a gente tem que é a1 ao quadrado mais a2 ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, mais 2 vezes a1b1 mais a2b2, que multiplica x, mais b1 ao quadrado mais b2 ao quadrado. Então repara que eu posso definir esse primeiro termo aqui como a, que multiplica um x ao quadrado. Deixa eu botar mais aqui, né? Então esse termo aqui ele vai ser idêntico a a. Então a gente tem um ax ao quadrado. Esse termo aqui ele vai ser idêntico ao b. Então mais 2 vezes b vezes x mais esse terceiro termo aqui, que eu vou dizer que ele é idêntico a c, mais c. Então eu espero que vocês tenham se convencido de que essa relação, que eu vou chamar de 1, ela é válida, tá?
essa identidade aqui ela é verdadeira. Isso aqui não é uma demonstração, tá? Eu vou, inclusive, deixar aqui, ó, isso aqui é um rascunho. Isso aqui não é uma demonstração, tá? É um rascunho para vocês se convencerem. Então, vamos partir agora de novo para a demonstração. O que a gente precisa demonstrar? Primeira coisa, a gente tem que demonstrar a própria desigualdade, que eu vou chamar aqui de um asterisco, e depois a gente vai ter que demonstrar essa afirmação aqui, que eu vou chamar de dois asteriscos. Então vamos partir agora para a demonstração da própria desigualdade. A gente tem esse polinômio, o ax² mais 2bx mais c, e a gente sabe, né, que ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, ax² mais 2bx mais c ele é maior ou igual a zero. A gente já sabe que isso daqui só é verdadeiro, essa desigualdade, se o discriminante, que é igual a 4b² menos 4ac, aqui, pessoal, não confundam com a equação da parábola, tá? A equação da parábola, que vocês lembram da fórmula de Bhaskara, é ax² mais bx mais c. Essa aqui é a equação quadrática, igual a zero. Não é isso aqui que a gente está fazendo, tá? Isso daqui é um polinômio qualquer, com coeficientes quaisquer. Então repara que aqui em vez de a gente tem um 2 multiplicando b, é por isso que aqui vai ficar 2b ao quadrado, e aqui por isso que fica 4b ao quadrado no discriminante. Então, essa desigualdade aqui, ela só é maior ou igual que zero se o discriminante ele for menor ou igual a zero. Vocês podem se convencer disso, tá? Lembrando aqui das raízes complexas. Então aqui a gente tem uma função quadrática. Vamos supor que o a é maior que zero, né? E aí a gente tem, por exemplo, aqui uma função assim. E aí ela passa e toca esse eixo x duas vezes. Ou seja, ela vai ter duas raízes, certo? O que acontece, e aqui o discriminante ele é maior do que zero. O que acontece se o discriminante da equação quadrática, né, e aqui supondo a maior que zero e o discriminante menor do que zero? Isso quer dizer que a parábola ela não toca o eixo real, ou seja, não existem raízes reais, só raízes complexas. É por isso que essa função ela é sempre maior do que zero. Então, é daqui que vem essa afirmação, tá? Então, se essa função ax² mais 2bx mais c maior ou igual que zero, isso só é válido se o discriminante dessa desigualdade quadrática ela for menor ou igual a zero. E daqui a gente tira que b² menos ac menor ou igual a zero, e aqui a gente tira que b² menor ou igual a A vezes C. Lembrando que o B ele é AK, BK, e a soma de K igual a 1 até N. O A é igual a somatória de K igual a 1 até N de AK ao quadrado. E o C é a somatória de K igual a 1 até N de BK ao quadrado. Então a gente demonstrou
a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que é a primeira proposição aqui, o asterisco. Tá? Agora a gente tem que demonstrar essa afirmação, que é são os dois asteriscos. Então, o sinal da desigualdade ele é válido se e somente se existe um número x real, tal que AKX mais BK igual a zero para todo K, de 1 até N. Então, essa demonstração, a gente tem que primeiro demonstrar a implicação direta, né? E qual que é essa implicação direta? Então, existe um número, eu vou dizer aqui que existe um número x0 pertencente aos reais, tal que AK vezes x0 mais bk é igual a zero para todo k, igual a 1, 2, até o n, certo? Então, essa vai ser como a gente chama coloquialmente, né, a prova de ida. Então, vamos voltar para a nossa definição aqui da função. O f de x é igual a somatória de k igual a 1 até n de AK vezes x mais BK elevado ao quadrado. Isso aqui é maior ou igual que zero. Então, existe o x0, um ponto x0 pertencente aos reais, tal que f de x0 é igual a somatória de k igual a 1 a n, em que AK x0 mais BK ao quadrado, isso aqui vai ser igual a zero. E esse x0 ele vai ser igual a menos BK dividido por AK, certo? Então, a gente precisa agora demonstrar que essa desigualdade, opa, aqui ficou faltando aqui, né? O implica, né? Então, que b quadrado é igual a AC. Então, a gente sabe que o f de x ele é igual a somatória de k igual a 1 a n, de AK vezes x mais BK, tudo isso elevado ao quadrado, que também é igual a vezes x ao quadrado mais 2bx mais c. E aqui, pela nossa hipótese, a gente tem que 0 é igual a f de x0, que vai ser igual a somatória de k igual a 1 até n de AK x0 mais BK, tudo isso aqui elevado ao quadrado, que é igual a x0 ao quadrado mais 2bx0 mais c. Então, isso aqui é igual a zero, né? Que está bem aqui. Então, resolvendo essa equação quadrática, a gente sabe que o ponto de mínimo dela, ela ocorre exatamente, vamos colocar essa função em outra forma, tá? Então, f de x0 ele vai ser igual a vezes x0 mais b sobre a, isso aqui é elevado ao quadrado, mais b quadrado menos a vezes c sobre a. Vamos verificar se isso daqui é verdade, tá? Eu vou criar aqui um novo box, um rascunho. Então, a vezes x mais b sobre a ao quadrado mais b quadrado menos ac sobre a. Isso aqui vai ser igual a vezes x quadrado mais
2b vezes x mais b quadrado sobre a, mais b quadrado, opa, eu errei aqui, pessoal, peço perdão, aqui é AC, aqui seria dividido b quadrado sobre a menos c. Deixa eu consertar aqui embaixo também no nosso rascunho. Então aqui seria b quadrado sobre a, aqui seria mais c, e aqui seria menos o b quadrado sobre a. Então aqui é menos b quadrado sobre a, aqui é menos b quadrado sobre a. Então essa expansão aqui ela vem desse primeiro binômio, né? E aqui eu teria menos b quadrado sobre a mais c. Então isso aqui seria igual a ax quadrado mais 2bx, esses dois termos aí se cancelam, mais c. Então aqui a gente já se convenceu, né, de que essa relação que eu mencionei aqui ela é real. Então essa relação ela vai ser igual a zero somente nesse ponto x0, que é um ponto de mínimo, né, dessa função. Então o x0 ele é igual a menos b sobre a. Então f de x0 ele vai ser igual a A, que multiplica menos B sobre A mais B sobre A, isso aqui é elevado ao quadrado, mais C menos B quadrado sobre A. E isso aqui, obviamente, é zero por definição, né? De acordo com o que a gente usou das hipóteses. Então, esse primeiro termo aí vai ser igual a zero. E aqui a gente vai ter que C menos b quadrado sobre a é igual a zero, o que implica que b quadrado é igual a vezes c. Então demonstramos, né, a ida do nosso teorema. Agora a gente precisa demonstrar o que a gente chama coloquialmente da volta, que é a implicação inversa. Então, se a implicação direta é se existe um x0 que anula AK vezes x0 mais BK, então B quadrado é igual a AC. Agora a gente vai ter que provar que se B quadrado é igual a A vezes C, então existe um x0 tal que AK vezes x0 mais BK é igual a zero para todo K. Então a gente vai partir, né, de que B quadrado é igual a C, é verdade. Então a gente tem que a definição da nossa função é o f de x é igual à somatória de k igual a 1 até n, de 1 a k vezes x mais bk, tudo isso elevado ao quadrado, e isso daqui é igual a a vezes x ao quadrado mais 2bx mais c. Então, a gente sabe que é verdade que essa função aqui ela é sempre maior ou igual a zero. Então, a gente sabe que o discriminante dessa desigualdade ela é o seguinte, é igual a 4b quadrado menos 4a vezes c. E a gente sabe que isso daqui é sempre menor ou igual a zero, pois essa função ela é sempre maior ou igual a zero. Então,
obviamente, né, b quadrado menos AC vai ser menor ou igual a zero. Só que a gente já sabe por definição, é a nossa hipótese, né, de que b quadrado é igual a A vezes C. Então a gente tem aqui a igualdade, b quadrado menos AC, isso aqui tem que ser igual a zero. Então vamos voltar agora para esse nosso polinômio. A gente tem que encontrar que o AK vezes x mais BK, tudo isso aqui elevado ao quadrado, vai ser igual a zero. Mas como que a gente demonstra isso? Então a gente tem o seguinte. Pessoal, eu acabei de ver agora, deixa eu deletar isso daqui, faltou um argumento, tá? Para que a demonstração acima ela seja rigorosa. Então, eu defini aqui a função, o f de x, a gente demonstrou que a vezes x quadrado, na verdade demonstrou não, né? A gente partiu do pressuposto de que ax quadrado mais 2bx mais c é igual a zero. Então, isso daqui é uma equação quadrática com coeficientes reais. Então, a gente tem pelo menos uma raiz real. Então, a gente sabe que o discriminante ele tem que ser maior ou igual a zero. Só que o discriminante é o 4b quadrado menos 4ac, tem que ser maior ou igual que zero. Só que isso mostra que b quadrado tem que ser maior ou igual do que a vezes c. Só que a gente já demonstrou a desigualdade de Cauchy-Schwarz e a gente demonstrou que AC é maior ou igual do que o b quadrado, né? Então, o que a gente acabou de demonstrar agora é que o AC é menor ou igual que b quadrado, só que isso daqui também é menor do que igual a C. Então, essa desigualdade ela só é satisfeita se o b quadrado for exatamente igual a vezes c. Então, agora está formalmente demonstrado, tá? Faltava essa parte. Então, agora a gente pode demonstrar, né, a nossa volta do teorema. Então, a volta do teorema, ela diz que se b quadrado é igual a A vezes C, então existe um x0 pertencente aos reais, tal que AK vezes x0 mais b vezes k é igual a zero para todo k pertencente aos naturais. Então, a gente precisa demonstrar isso, né? Então, a gente tem que a nossa função f de x, ela vai ser igual a vezes x quadrado mais 2b vezes x mais c, que é igual à somatória, né, por construção, de k igual a 1 até n, de AK vezes x mais bk, isso aqui elevado ao quadrado. Então, vamos calcular o discriminante dessa equação aqui igual a zero, tá? O nosso discriminante aí vai ser 4b quadrado menos 4ac, que é igual a 4 vezes b quadrado menos ac. Só que, por hipótese, b quadrado é igual a vezes c. Então, a gente encontra que o discriminante é igual a zero. O que acontece quando o discriminante de uma equação quadrática é igual a zero? A gente sabe que existe somente uma raiz real de multiplicidade 2. Então, o fato do discriminante ser igual a zero implica que existe um x0 tal que f de x0 é igual a zero, certo? Isso aqui a gente pode utilizar, porque é uma verdade. Quem, quem quiser pode demonstrar isso daqui usando
conceitos de ensino médio, tá? Mas é super tranquilo. Você pode usar esse resultado nessa demonstração de teorema, pois ele já é tido como um resultado trivial. Então, trivialmente, e aqui, pessoal, acho legal até fazer um comentário. Muita gente fala que matemático tem essa mania de falar que é trivial, já foi demonstrado, fica a cargo do leitor. Mas é porque matemática ela é feita dessa forma, né? A construção da matemática é assim. É como se a gente estivesse jogando um videogame, onde as fases anteriores já foram vencidas. E só o que importa é a missão seguinte. Então, essa missão aqui de demonstrar que se o discriminante de uma equação quadrática é igual a zero, existe uma raiz de multiplicidade 2 real, essa fase a gente já venceu, tá, pessoal? Então, não precisa demonstrar isso para demonstrar nesse novo teorema aqui do Cauchy-Schwarz. Senão a gente nunca andaria, né? Nunca andaria para frente com a matemática, tá? Então a gente já parte desse pressuposto aqui que existe um x0 que zera essa função. Então a gente sabe que o f de x0 ele vai ser igual a somatória de k igual a 1 até n, de 1 a k vezes x0 mais bk, isso aqui é elevado ao quadrado. Só que o AK vezes x0 mais BK é igual a zero. Então, esse termo aqui ele vai ser igual a zero. Então, isso implica que o f de x0 também é igual a zero. E aqui tem um outro argumento que deixa essa demonstração rigorosa e formal. O f de x0 ele é igual à somatória de k igual a 1 até n, de 1 a k vezes x0 mais bk elevado ao quadrado, isso aqui é sempre maior ou igual que zero. Então, essa função ela só se anula se e somente se. Então, aqui o f de x0, né? F de x0 é igual a zero, se e somente se o AK x0 mais BK é igual a zero. Então, daqui a gente tira que x0 é igual a menos BK dividido por AK. E com isso a gente demonstra o nosso teorema em completude, né? Então está aqui, está demonstrado, como queríamos demonstrar. Então, só resumindo, o enunciado do nosso problema é sobre a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Se existem A1, A2, até AN, B1, B2 até Bn, números reais arbitrários, então vale a seguinte desigualdade. Isso aqui a gente demonstrou logo de início. E tem essa segunda proposição de que o sinal da igualdade ele é válido se e somente se existe um número real x, tal que AK vezes x mais BK é igual a zero para todo K pertencente aos naturais, ou de 1 até n. Né? E aí primeiro a gente demonstra a desigualdade, a gente se convence aqui de uma expressão que a gente definiu, que a gente utilizou na demonstração inteira. Aqui a gente fez uma revisão sobre os sinais da equação quadrática, lembrando o que acontecia quando o discriminante era menor do que zero. E a partir daqui a gente demonstra, né, a proposição C e somente C, que estava no enunciado. Então, primeiro partindo de que existe um x0 que zera AK vezes x mais BK, e isso implica que o b quadrado, né, o termo é igual a c, ou seja, que a desigualdade ela passa a ser uma igualdade. E por fim a gente demonstra a volta desse teorema de que, partindo do pressuposto de que a desigualdade ela é uma igualdade, então isso implica que existe um x0 pertencente aos reais que zera
a equação AK vezes x0 mais bk é igual a zero para todo k pertencente aos naturais. Ficou um vídeo longo, pessoal, mas matemática é feito dessa forma, com muito raciocínio, com muito rigor, com muito formalismo. Não podem ficar pontos em aberto, tá? Tudo tem que ser demonstrado, validado. Tanto que mesmo se vocês notarem aqui, eu usei esse resultado, né, que é conhecido de equações quadráticas, eu tomei isso como verdade trivialmente. Mas existe uma demonstração para isso. Eu só decidi não demonstrar, tá? Isso talvez fique para um próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado e que sirva aí para alguma coisa, tá?